Quando fecho os olhos e penso na minha mãe, Dona Lourdes, o que vem à cabeça é a imagem dela ajeitando o lenço estampado que sempre usava no cabelo. É minha coroa, ela dizia, toda cheia de si. Minha mãe era dessas mulheres fortes, de sorriso fácil, que sabia se virar na vida. E mesmo com os anos pesando nas costas, ela fazia questão de resolver tudo por conta própria. Aquele dia começou como qualquer outro. O cheiro do café recém-passado invadia a casa enquanto ela andava para lá e para cá, conferindo a lista de compras. Dona Lourdes adorava ir à feira, bater papo com os feirantes, trazer a sacola cheia de frutas frescas e ainda barganhar um desconto aqui e ali. Eu sempre dizia para ela deixar essas coisas comigo, mas sabe como é, cabeça dura. Mariana, eu não nasci ontem, tá? Vai trabalhar tranquila. Quando você voltar, já tô aqui com o almoço pronto, ela respondeu, enquanto ajeitava o lenço no cabelo. Eu ri. Era típico dela. Quando saí para trabalhar, não imaginei que aquele seria o dia em que tudo mudaria. A manhã passou rápido, mas por volta das 10, meu celular começou a vibrar na mesa. Era Dona Fátima, nossa vizinha, e o tom da voz dela me deixou gelada. Mariana, corre pro centro. Aconteceu uma coisa com a sua mãe. Minha mãe? O que houve? É sério. Ela tá muito abalada. Foi um policial. Ah, minha filha, vem logo. Disse, com a voz nervosa. Larguei tudo. Nem lembro como cheguei até o carro. Só sei que, no caminho, minha cabeça já estava a mil. O que um policial poderia ter feito com a minha mãe? Minha mãe, uma senhora tranquila, que nunca deu trabalho para ninguém. Quando cheguei no centro, vi uma confusão em frente à farmácia. Tinha gente parada, cochichando, e no meio disso tudo, lá estava ela. Minha mãe, sentada no meio-fio, segurando o lenço que usava no cabelo como se aquilo fosse a única coisa que a mantivesse de pé. Mãe? Gritei, correndo até ela. Ela levantou os olhos devagar, mas aquele brilho que sempre me acalmava tinha desaparecido. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Não foi nada, minha filha, só deixa pra lá. Mas não dava pra deixar pra lá. Não depois que Dona Fátima, que estava ao lado dela, resolveu abrir a boca. Esse policial. Ele fez a sua mãe passar uma vergonha que eu nunca vi igual. Mandou ela sair da calçada, falou umas grosserias. E o pior, Mariana. Ele fez ela ajoelhar e pediu para beijar o pé dele. Senti um calor subir pelo meu corpo. Minhas mãos tremiam, e eu não sabia se chorava ou gritava. Como alguém podia fazer isso com ela? Minha mãe, que sempre tratava todo mundo com respeito. Olhei ao redor, tentando achar esse tal policial, mas ele já tinha sumido. As pessoas em volta ainda cochichavam, algumas com pena, outras rindo, como se fosse só mais uma cena de rua. Minha mãe segurou minha mão e repetiu, baixinho. Não faz nada, Mariana. Já passou. Mas, naquele momento, eu sabia que não tinha passado. E eu não ia deixar por isso mesmo. Eu tentei manter a calma ali, na frente dela, mas por dentro meu sangue fervia. Minha mãe era a pessoa mais digna que eu conhecia, e só de imaginar alguém tratando ela daquele jeito, eu já não sabia como engolir aquilo. Mas por mais que ela insistisse para que eu deixasse pra lá, minha mente não parava. Cada palavra da Dona Fátima parecia martelar dentro da minha cabeça. Ajoelhar e beijar o pé dele? Repeti, ainda sem acreditar. Dona Fátima olhou para mim com um misto de raiva e tristeza, como se também não conseguisse entender o que tinha acabado de testemunhar. Foi isso, minha filha. Ele falou que era para dar uma lição. Só porque ela estava ajeitando as sacolas na calçada. E ninguém fez nada, Mariana. Nada. Olhei ao redor mais uma vez. As pessoas continuavam ali, algumas disfarçando, outras ainda cochichando entre si. Queria gritar com elas, perguntar por que ninguém tinha defendido minha mãe, mas sabia que não ia adiantar. A maioria das pessoas prefere ficar de longe, olhando, com medo de se meter.
Ajudei minha mãe a se levantar devagar. Ela era pequena, frágil, mas naquele momento parecia ainda menor. O silêncio dela era mais doloroso que qualquer palavra. Vamos para casa, mãe. A gente resolve isso depois. Ela assentiu com a cabeça, mas, antes de sair, olhou ao redor e murmurou. Eu não queria que você tivesse que passar por isso, minha filha. O caminho de volta foi longo. O silêncio no carro só era quebrado pelo barulho das buzinas e pelo ranger dos dentes que eu apertava de raiva. Minha mãe ficava olhando pela janela, mexendo no lenço como se aquilo fosse sua única companhia. E eu, a cada segundo, sentia mais vontade de voltar e tirar satisfação com aquele policial. Quando chegamos em casa, tentei convencê-la a comer alguma coisa, mas ela só balançou a cabeça. Foi pro quarto, sentou na beirada da cama e ficou ali, olhando nada. Mãe, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso não pode ficar assim. Ela ergueu os olhos para mim e, pela primeira vez, vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Minha mãe, que sempre foi tão forte, estava quebrada. Mariana, o que vai adiantar? Ele é policial. Quem vai acreditar numa velha como eu? Aquelas palavras foram como uma faca no meu peito. Eu sabia que, no fundo, ela estava certa. Mas também sabia que não podia deixar aquilo morrer assim. Peguei meu celular e comecei a gravar um vídeo. Eu precisava mostrar ao mundo o que tinha acontecido. Gravei minha mãe sentada, com a voz trêmula, contando o que tinha passado. Não era fácil ouvir aquilo tudo, mas ela foi até o fim, descrevendo o que aquele homem tinha feito. Quando terminei, não pensei duas vezes, postei o vídeo nas minhas redes sociais. Minutos depois, começaram a surgir as primeiras curtidas, os primeiros comentários. Pessoas indignadas, oferecendo apoio, mas também alguns comentários de ódio, dizendo que minha mãe devia ter obedecido. Aquilo só aumentava minha revolta, mas eu sabia que o que importava era que a história dela fosse ouvida. Enquanto isso, no quarto, minha mãe continuava no mesmo lugar, segurando o lenço, como se aquilo fosse a única coisa que a mantivesse de pé. E eu, mesmo com toda a raiva que sentia, sabia que aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, acordei com o som incessante do meu celular vibrando na mesa de cabeceira. Eram mensagens, notificações e ligações. O vídeo que postei tinha viralizado de uma forma que eu nunca imaginei. Em poucas horas, milhares de pessoas tinham compartilhado a história da minha mãe, comentando com indignação e solidariedade. A cada atualização, o número de visualizações só aumentava, e o nome dela estava nos lábios de desconhecidos por todo canto. Eu desci as escadas apressada, com o coração acelerado, já planejando como contar para minha mãe. Ela ainda estava na cozinha, tentando manter a rotina de sempre, mas era impossível ignorar a expressão abatida no rosto dela. Parecia que ela carregava o peso do mundo nas costas. Mãe, você não vai acreditar. O vídeo já tem mais de 50.000 visualizações. Eu disse, quase sem fôlego. Ela me olhou por cima dos óculos, com um misto de incredulidade e preocupação. Mariana, isso é sério? Tanta gente assim viu o que aconteceu? Perguntou, enquanto dobrava calmamente um pano de prato. Sim, mãe. E tem muita gente revoltada com o que aquele policial fez. Não dá mais para ele escapar disso. Mas, ao invés de alívio, o que vi no rosto dela foi apreensão. Minha filha, será que você não tá mexendo em coisa grande demais? Eu só queria que isso ficasse para trás. E é por isso que a gente não pode ficar quieta, mãe. Esse tipo de coisa não pode acontecer com mais ninguém. Enquanto tentava convencê-la, o telefone fixo tocou. Fui atender, e do outro lado da linha estava uma voz formal. Bom dia. Meu nome é Rafael, sou jornalista de um portal de notícias. Gostaríamos de entrevistar a senhora Lourdes sobre o ocorrido, caso ela esteja disponível. Eu congelei por um instante. Não esperava que as coisas fossem tão longe tão rápido. Depois de respirar fundo, expliquei que minha mãe ainda estava abalada, mas prometi retornar mais tarde. Quando desliguei,
Voltei para a cozinha e contei para ela. Estão querendo falar com você, mãe. Querem ouvir a sua história. Ah, Mariana. Eu não sei se consigo, ela respondeu, com a voz fraca, enquanto torcia as mãos. Você não tá sozinha, mãe. Eu tô aqui com você. E agora tem muita gente do nosso lado. Mais tarde, enquanto lia os comentários nas redes sociais, vi que muitos estavam identificando o policial Vinícius nas imagens que apareceram no vídeo. Ele era conhecido na cidade, e, aparentemente, já tinha um histórico de agir de forma arrogante. Mensagens começaram a surgir de outras pessoas relatando atitudes similares dele, como se o vídeo da minha mãe tivesse aberto as portas para uma onda de desabafos. E então, no final da tarde, enquanto eu atualizava as notificações no celular, um carro da polícia parou em frente à nossa casa. Meu coração disparou. 2 policiais desceram e bateram na porta. Minha mãe, com as mãos trêmulas, olhou para mim, assustada. Mariana, o que será que eles querem? Eu não sabia o que esperar, mas, naquele momento, decidi enfrentar o que viesse. Quando abri a porta, meu coração parecia querer sair pela boca. 2 policiais estavam ali, fardados e sérios, olhando diretamente para mim. Por um segundo, pensei que tinham vindo nos intimidar por causa do vídeo. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, o mais velho, com uma postura mais branda, falou. Boa tarde, senhorita Mariana. Somos da Corregedoria da Polícia. Estamos aqui para conversar sobre o ocorrido com a sua mãe. Minha mãe, que estava parada no corredor, deu um passo à frente. Não tem mais o que falar. Eu só quero que isso acabe logo, disse, com a voz baixa. Eu segurei a mão dela, tentando passar força, e respondi. Pode entrar. Minha mãe merece ser ouvida, e vocês precisam entender o que aconteceu. Os 2 homens entraram, mas o clima na sala estava pesado. Um deles começou a anotar tudo enquanto o outro fazia perguntas. Minha mãe, ainda nervosa, contou exatamente o que tinha acontecido, como parou na calçada para ajeitar as sacolas, como foi abordada sem motivo e, o pior, como foi obrigada a passar por aquela humilhação. Enquanto ela falava, meus olhos ficavam presos ao lenço que ela não largava. Parecia que era tudo o que a mantinha firme naquele momento. Quando ela terminou, o policial que estava anotando tudo fechou o caderno e olhou para ela. Dona Lourdes, agradecemos muito pela coragem de relatar isso. Vamos abrir uma investigação formal contra o agente envolvido. E a senhora, Mariana, fez bem em divulgar o vídeo. Ele nos ajudou a entender a gravidade do caso. Aquelas palavras trouxeram um certo alívio, mas ao mesmo tempo aumentaram minha preocupação. Sabia que, com a repercussão do vídeo, o policial Vinícius não ia deixar barato. Assim que eles saíram, minha mãe me olhou, cansada, mas também aliviada. Você acha que eles vão mesmo fazer alguma coisa, filha? Eles têm que fazer, mãe. Já tem muita gente de olho nisso agora. Naquela noite, as notificações no meu celular não paravam. O vídeo tinha ultrapassado 100.000 visualizações, e o nome de Vinícius já era um dos assuntos mais comentados da região. Pessoas começaram a compartilhar histórias sobre ele, relatando abusos e humilhações. Era como se minha mãe tivesse dado voz a quem nunca teve coragem de falar. No dia seguinte, uma equipe de televisão apareceu na nossa porta. Queriam gravar uma entrevista com a minha mãe. Ela, no início, relutou, mas depois de muita insistência, aceitou. Eu sabia que seria difícil para ela reviver aquilo tudo novamente, mas também sabia que era importante. Enquanto os jornalistas montavam o equipamento na sala, vi minha mãe ajeitar o lenço e dar uma olhada no espelho. Era como se ela estivesse se preparando para enfrentar o mundo. Quando a entrevista começou, ela falou com calma, mas firmeza. Contou sua história de forma clara, sem se vitimizar, mas deixando evidente a injustiça que tinha sofrido. Depois que a equipe foi embora, minha mãe parecia mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Mas a batalha estava longe de acabar. À noite, enquanto revisava as mensagens nas redes sociais, recebi uma notificação diferente.
Era um comentário anônimo, ameaçador. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Aquilo me deixou em alerta. Sabia que o caso estava tomando proporções grandes, e que Vinícius ou alguém próximo a ele podia tentar nos intimidar. Mas, naquele momento, só uma coisa passava pela minha cabeça: eu não ia desistir de lutar pela minha mãe. Aquela mensagem anônima não saiu da minha cabeça a noite inteira. Fiquei rolando na cama, pensando em tudo o que poderia acontecer. Mas, ao invés de medo, aquilo me deu ainda mais força. Eu sabia que alguém queria me calar, e isso só me fazia ter certeza de que estava no caminho certo. Na manhã seguinte, o celular não parava de vibrar. O vídeo continuava ganhando mais alcance, e o nome de Vinícius aparecia em todas as partes. Foi aí que uma mensagem inesperada chegou. Um repórter do jornal local queria conversar comigo. Ele dizia que tinha algo importante sobre o policial, algo que poderia mudar tudo. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria no centro da cidade. Quando cheguei, ele já estava lá, com uma pasta de documentos sobre a mesa. Parecia ansioso, mas também determinado. Mariana, eu acompanhei o caso da sua mãe desde que o vídeo viralizou. Fiz algumas investigações e descobri que Vinícius tem um histórico de conduta problemática. Ele já foi denunciado outras vezes, mas as acusações sempre eram abafadas. Meu coração acelerou. Enquanto ele falava, começou a tirar cópias de registros antigos, relatos de outras pessoas que também tinham sido vítimas dele. Eram situações muito parecidas com o que minha mãe tinha passado: humilhações, intimidações e abusos de poder. Por que ninguém nunca fez nada? Perguntei, indignada. A maioria das vítimas tem medo de retaliação. Vinícius tem amigos influentes dentro da corporação. Mas agora, com essa repercussão toda, eles não vão conseguir ignorar. Peguei as cópias e agradeci ao repórter. Ele me deu um último conselho antes de ir. Continue firme, Mariana. Eles vão tentar te silenciar, mas você tem uma coisa que ninguém pode tirar: a verdade. Voltei para casa com uma mistura de revolta e alívio. Quando contei tudo para minha mãe, ela parecia incrédula. Tudo isso, por que ninguém nunca tentou parar ele antes? Perguntou, com a voz embargada. Por que ninguém teve coragem de enfrentar, mãe? Mas agora, graças a você, isso vai mudar. Os dias seguintes foram uma avalanche de novas informações. Pessoas começaram a entrar em contato comigo pelas redes sociais, compartilhando suas histórias. Um deles, um comerciante que tinha uma loja no centro, contou que Vinícius o obrigava a dar presentes para não receber multas. Outra mulher relatou que tinha sido acusada injustamente por ele e que nunca conseguiu se defender. A cada relato, minha indignação crescia. Não era só sobre a minha mãe. Era sobre todas as pessoas que ele tinha machucado ao longo dos anos. Enquanto isso, a investigação da corregedoria avançava. Eles chamaram minha mãe para um novo depoimento, e dessa vez ela foi mais confiante. Quando voltou, percebi que algo tinha mudado nela. Sabe, filha, eu sempre achei que gente como eu não tinha voz. Mas ver tantas pessoas apoiando. É como se eu tivesse redescoberto uma força que nem sabia que tinha. É porque você é forte, mãe. Sempre foi. Só precisava que alguém te lembrasse disso. Naquela noite, recebi outra mensagem. Era de uma mulher chamada Lívia, que dizia ter algo urgente para compartilhar. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, e o que ela revelou foi ainda mais chocante. Lívia tinha trabalhado com Vinícius no passado e sabia de irregularidades cometidas por ele. Tinha provas, inclusive documentos que mostravam como ele manipulava relatórios e usava a posição para benefício próprio. Quando voltei para casa, não conseguia parar de pensar em tudo o que tinha descoberto. Eu sabia que estávamos mais perto de justiça, mas também sabia que Vinícius não ia desistir tão fácil. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e determinação. Com todas as informações que tínhamos reunido sobre Vinícius, eu sabia que não dava mais para esperar. Minha mãe, apesar de ainda abalada, concordou que precisávamos agir rápido.
Era hora de formalizar as denúncias e enfrentar o sistema que, por tanto tempo, havia permitido que ele continuasse impune. A primeira coisa que fiz foi marcar uma reunião com um advogado especializado em direitos humanos. O Dr. Eduardo nos recebeu em seu escritório, um homem sério, mas com um olhar acolhedor que transmitia confiança. Depois de ouvir toda a história, ele fez um breve resumo do que poderia ser feito. Mariana, Dona Lourdes, vocês têm um caso forte aqui. Com as provas e os testemunhos, podemos abrir um processo formal por abuso de autoridade e danos morais. E com a repercussão do vídeo, será difícil para a corporação ignorar a gravidade do caso. Minha mãe, sentada ao meu lado, apertava o lenço entre as mãos. Ela ainda parecia hesitante, mas quando Eduardo perguntou se ela estava disposta a seguir adiante, respondeu com um fio de voz: Eu só quero que ele não faça isso com mais ninguém. Foi o suficiente para dar início ao processo. No dia seguinte, entregamos os documentos, depoimentos e evidências na corregedoria da polícia. Durante o procedimento, minha mãe precisou reviver tudo mais uma vez, detalhando cada palavra e gesto que Vinícius usou para humilhá-la. Eu podia ver o quanto aquilo a machucava, mas também percebia a força que crescia nela a cada palavra dita. Enquanto isso, nas redes sociais, o caso continuava ganhando força. A hashtag com o nome de minha mãe estava em alta, e a pressão pública era cada vez maior. Pessoas organizavam protestos pacíficos na frente da delegacia, pedindo justiça não só por ela, mas por todas as vítimas de abusos semelhantes. Vinícius, por outro lado, começou a aparecer menos na corporação. Notícias davam conta de que ele estava sendo investigado internamente e que já não tinha mais o mesmo apoio que antes. Apesar disso, eu sabia que ele ainda representava um risco, especialmente por sua reputação de intimidar aqueles que se opunham a ele. Alguns dias depois, recebemos a notícia de que o caso seria levado a julgamento. Quando minha mãe soube, ela sentou no sofá, respirou fundo e olhou para mim. Mariana, eu tenho medo do que pode acontecer. Segurei a mão dela com firmeza. Mãe, não importa o que aconteça, a gente tá fazendo certo. E agora tem muita gente do nosso lado. O dia da audiência foi marcado, e, enquanto isso, continuamos reunindo mais informações e depoimentos. Cada nova descoberta só reforçava o que já sabíamos. Vinícius não era apenas um policial abusivo, mas também um homem que usava sua posição para se beneficiar, intimidar e prejudicar outras pessoas. Minha mãe começou a participar mais ativamente das conversas e reuniões. Ela ainda carregava marcas do que havia vivido, mas sua voz ganhava força a cada dia. Era como se, ao enfrentar esse desafio, ela estivesse descobrindo uma nova versão de si mesma, mais resiliente e determinada. Na véspera do julgamento, ela me chamou no quarto. Estava sentada na beira da cama, com um lenço nas mãos, como sempre fazia. Você acha que tudo isso vai mudar alguma coisa, filha? Vai mudar, mãe. E mesmo que não seja o suficiente, a gente tá fazendo o que é certo. Ela sorriu, aquele sorriso pequeno, mas cheio de significado, que só ela sabia dar. Naquela noite, dormi pouco. Não era apenas ansiedade pelo julgamento, mas a sensação de que estávamos prestes a enfrentar algo muito maior do que nós mesmas. O dia do julgamento chegou como uma tempestade silenciosa. Acordei antes do amanhecer, incapaz de dormir. Minha mãe também já estava acordada, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café, mexendo o líquido com a colher sem prestar atenção. Aquele lenço dela, sempre impecavelmente dobrado, estava agora amassado entre os dedos. Vai dar tudo certo, mãe, eu disse, tentando transmitir uma confiança que nem eu sentia. Ela sentiu com a cabeça, mas não disse nada. Pegamos nossas coisas e seguimos para o tribunal. Quando chegamos, o prédio já estava cercado de pessoas. Jornalistas, câmeras, apoiadores com cartazes pedindo justiça. Aquele movimento todo era surreal, como se nossa vida tivesse virado um espetáculo. Eu segurei firme a mão da minha mãe enquanto atravessávamos a multidão, e ela apertou de volta. Ao entrar no tribunal, o clima ficou ainda mais pesado. Vinícius estava lá, sentado com seu advogado, de terno e com um olhar sério, mas vazio.
Ele evitava nos encarar, e isso só reforçava o quanto ele sabia que estava errado. O juiz entrou na sala, e o julgamento começou. A promotora começou expondo os fatos com clareza, exibindo o vídeo que viralizou e chamando as testemunhas para depor. A cada relato, eu sentia como se um peso fosse tirado das costas da minha mãe. Pessoas que estavam lá no dia confirmaram como Vinícius agiu de forma autoritária e humilhou minha mãe sem motivo algum. Quando chegou a vez dela, o silêncio tomou conta da sala. Dona Lourdes levantou-se devagar, segurando o lenço, e caminhou até o microfone. Por um momento, pensei que ela fosse desistir, mas então ela respirou fundo e começou a falar. Eu não sou uma pessoa importante. Sou só uma senhora que gosta de cuidar da casa, das plantas, da família. Mas, naquele dia, eu fui tratada como se não fosse ninguém. Como se minha dignidade não tivesse valor. Sua voz era firme, apesar do tremor que eu sabia que ela tentava controlar. Quando ela terminou, havia lágrimas nos olhos de muitas pessoas na sala. Até o juiz parecia emocionado. O advogado de Vinícius tentou justificar as ações dele, dizendo que minha mãe desobedeceu uma ordem e que o comportamento dele foi uma tentativa de manter a ordem pública. Mas ninguém parecia convencido. Quando o juiz encerrou a sessão para deliberar, a tensão na sala era palpável. Enquanto esperávamos o veredito, minha mãe olhou para mim e disse: Não importa o que aconteça agora. Só de eu ter conseguido falar, já me sinto em paz. Eu sorri para ela, mas sabia que aquilo não era suficiente. Ela merecia mais do que paz. Merecia justiça. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, o juiz voltou à sala. Todos ficaram em silêncio enquanto ele começava a ler o veredito. Após análise das provas e depoimentos apresentados, este tribunal considera o réu culpado de abuso de autoridade e conduta inadequada no exercício de suas funções. Um murmúrio percorreu a sala, e senti minhas pernas ficarem fracas de alívio. Minha mãe fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer. Finalmente, alguém tinha ouvido a voz dela. O juiz continuou. O réu será afastado de suas funções imediatamente e estará sujeito a penalidades adicionais conforme a avaliação do órgão responsável. Quando saímos do tribunal, a multidão que esperava do lado de fora começou a aplaudir. Algumas pessoas se aproximaram da minha mãe para abraçá-la, parabenizá-la por sua coragem. Ela, ainda segurando o lenço, sorriu pela primeira vez em dias. Mariana, parece que aquele peso todo foi embora, disse ela, enquanto caminhávamos de volta para casa. E você merece isso, mãe. Mais do que ninguém. Mas, no fundo, eu sabia que, mesmo com a vitória, o impacto do que ela tinha passado ainda ia demorar para cicatrizar. Quando chegamos em casa depois do julgamento, o alívio estava estampado no rosto da minha mãe. Pela primeira vez em dias, ela parecia respirar com tranquilidade. Aquele lenço, que tantas vezes ela apertou com força como se fosse a última coisa que a conectava à força que sempre teve, agora repousava suavemente em seu colo enquanto ela se sentava no sofá. Mariana, a gente conseguiu. Você conseguiu, ela disse, com um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Eu balancei a cabeça, segurando a mão dela. Não foi só eu, mãe. Foi você. Foi todo mundo que acreditou e lutou junto com a gente. Enquanto conversávamos, o telefone tocou. Era um repórter da televisão local pedindo uma nova entrevista. Ele queria mostrar o desfecho do caso e, principalmente, dar espaço para minha mãe contar sua história agora com a justiça feita. No dia seguinte, uma equipe de TV apareceu em casa. Eles montaram o equipamento na sala, e minha mãe, dessa vez, estava mais confiante. Quando o jornalista começou a fazer perguntas, ela falou com a mesma firmeza que havia mostrado no tribunal, mas agora com um toque de serenidade. Eu não fiz isso por vingança. Fiz porque acredito que ninguém deveria passar pelo que eu passei. Respeito é algo que todo ser humano merece, não importa quem seja. As palavras dela ecoaram em mim. Era exatamente isso. Não se tratava apenas de punição, mas de um exemplo, de um marco para que mais ninguém fosse tratado daquela forma.
Quando a entrevista foi ao ar, as mensagens nas redes sociais se multiplicaram. Pessoas de todas as partes mandavam palavras de apoio, agradecendo a minha mãe pela coragem e até compartilhando histórias semelhantes. Ela se tornou um símbolo de resistência para quem já tinha sido humilhado e achava que não havia solução. Mas o que mais me emocionou foi quando o telefone tocou novamente. Do outro lado da linha, uma voz feminina, hesitante, pediu para falar com a minha mãe. Era Lívia, a ex-colega de Vinícius que havia nos ajudado com provas contra ele. Dona Lourdes, eu só queria dizer que a senhora é um exemplo para mim. Eu vi de perto o que ele fazia, mas nunca tive coragem de falar. Obrigada por não desistir. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos, e depois respondeu com a humildade que era tão característica dela. Minha filha, a gente só faz o que tem que fazer. Às vezes é difícil, mas é assim que a gente aprende a ser forte. No fim daquele dia, enquanto minha mãe regava suas plantas no quintal, eu fiquei observando de longe. Era como se o peso que ela carregava tivesse finalmente desaparecido. O brilho no olhar dela tinha voltado, e aquele lenço que tantas vezes foi amassado entre as mãos agora balançava suavemente no vento. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Não enquanto ainda existissem pessoas que precisassem de justiça. Os dias que se seguiram ao julgamento foram diferentes. A sensação de justiça trazia um alívio enorme, mas também abria espaço para uma reflexão profunda. Minha mãe, sempre tão discreta e humilde, começou a perceber o impacto que sua coragem teve na vida de outras pessoas. Toda vez que saíamos de casa, alguém parava para cumprimentá-la. Desde o jornaleiro que entregava o jornal com um sorriso orgulhoso, até a senhora na fila do mercado que apertava a mão dela e dizia: Dona Lourdes, obrigada por ser tão forte. A senhora representa todas nós. Ela, com a simplicidade que sempre a definiu, respondia com um sorriso e um aceno tímido, mas eu sabia o quanto aquilo a tocava. Em casa, as coisas começaram a voltar ao normal, mas minha mãe parecia diferente. Ela passava mais tempo no quintal, cuidando das plantas, e sempre fazia questão de sentar comigo à noite para conversar. Em uma dessas noites, ela me chamou para o banco de madeira debaixo do pé de jabuticaba. Sabe, Mariana, nunca imaginei que fosse passar por algo assim. Por tanto tempo, a gente só abaixava a cabeça, aceitava as coisas como eram. Mas hoje eu vejo que a gente pode, sim, fazer a diferença. Eu olhei para ela, segurando a mão dela com firmeza. Mãe, você fez mais do que isso. Você mostrou para muita gente que não importa quem somos, todos temos o direito de sermos respeitados. Ela sorriu, mas o olhar dela estava distante, como se pensasse em tudo o que tinha vivido até ali. Enquanto isso, as redes sociais continuavam fervendo. Pessoas de outras cidades começaram a nos procurar, pedindo ajuda para denunciar situações semelhantes. Recebemos convites para eventos e palestras, onde minha mãe era convidada de honra para falar sobre a importância de lutar por justiça. No início, ela relutou. Mariana, eu não sou boa com palavras. Sou só uma dona de casa, o que vou dizer para essas pessoas? Mãe, você já disse tudo só com suas atitudes. É disso que elas precisam ouvir. Quando o primeiro convite foi aceito, fomos a uma escola comunitária onde jovens e mulheres se reuniram para ouvir a história dela. Minha mãe falou com uma calma impressionante, como se estivesse conversando no quintal de casa. Quando terminou, foi aplaudida de pé. Eu mal conseguia conter o orgulho que sentia. À medida que o tempo passava, a força da minha mãe parecia crescer. Ela continuava sendo a mesma Dona Lourdes de sempre, com seu lenço no cabelo, a mão cheia de calos do trabalho no quintal, mas havia algo diferente nela agora. Ela não era apenas minha mãe, já era um exemplo vivo de resiliência. Numa dessas noites, enquanto jantávamos, ela parou de repente, olhou para mim e disse: Mariana, você me ensinou que a gente nunca é velho demais para aprender. Hoje eu sinto que sou mais forte, porque tive você ao meu lado. As palavras dela ficaram gravadas no meu coração. E naquele momento, percebi que, mais do que minha mãe, ela era minha maior inspiração. Com o passar do tempo, a vida foi voltando ao normal,
mas algo havia mudado em nós. Minha mãe, que antes era tão reservada, agora parecia carregar uma chama nova dentro dela. Cada dia era uma oportunidade de recomeço, e mesmo as pequenas tarefas, como cuidar das plantas no quintal ou preparar o café, tinham um significado diferente. Um dia, enquanto estávamos sentadas na varanda, ela olhou para o horizonte, com aquele sorriso sereno que eu aprendi a valorizar mais do que nunca. Sabe, Mariana, nunca pensei que tanta coisa boa pudesse sair de algo tão ruim. Eu sorri, segurando a mão dela. É porque você foi corajosa, mãe. E, por causa disso, muita gente viu que não precisa se calar. Minha mãe agora era reconhecida na comunidade como um símbolo de força e superação. Sempre que alguém a encontrava na rua, havia palavras de carinho e agradecimento. As crianças da vizinhança começaram a chamá-la de Dona Lourdes da Justiça, o que sempre a fazia rir. Mas ela nunca deixou a simplicidade de lado. Continuava sendo a mesma mulher que acordava cedo para regar as plantas e ia até a feira negociar os melhores preços. Ainda assim, havia um brilho diferente nela, um orgulho silencioso, mas palpável. Enquanto isso, o impacto da história dela continuava a crescer. Fomos convidadas para um evento estadual sobre direitos humanos, onde minha mãe seria homenageada. No palco, ao lado de líderes e ativistas, ela foi chamada ao microfone. Eu fiquei na plateia, com o coração apertado, mas quando ela começou a falar, sua voz soou firme e cheia de emoção. Eu sou apenas uma mulher comum, como tantas outras. O que aconteceu comigo não foi justo, mas hoje eu entendo que nossa voz tem força. Às vezes, a gente só precisa de coragem para usá-la. Aplausos encheram o auditório, e, naquele momento, eu soube que minha mãe tinha encontrado algo mais do que justiça, ela tinha encontrado sua própria voz. No caminho de volta para casa, ela ficou em silêncio por um tempo, olhando pela janela do carro. Então, virou-se para mim e disse: Mariana, você sabe que isso tudo só foi possível porque você não desistiu de mim, né? Mãe, foi você quem nunca desistiu de ser quem é. Eu só segui o seu exemplo. Quando chegamos em casa, o quintal estava iluminado pela luz suave do entardecer. Minha mãe pegou o regador e começou a cuidar das violetas, como fazia todos os dias. Enquanto eu a observava, percebi que, apesar de tudo o que tinha acontecido, ela tinha encontrado paz. Naquela noite, enquanto jantávamos juntas, ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Mariana, a gente nunca sabe o tamanho da nossa força até que a vida nos testa. Mas, com amor e coragem, a gente sempre consegue florescer de novo. E assim seguimos, com a certeza de que o que vivemos não foi apenas uma luta por justiça, mas também uma jornada de transformação. O que aconteceu com minha mãe nos ensinou uma lição poderosa: a dignidade não tem preço. E, às vezes, a luta por justiça começa com um simples ato de coragem. Minha mãe, Dona Lourdes, mostrou que mesmo as pessoas mais simples podem ser uma força de transformação quando não se calam diante da injustiça. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria coragem de lutar como ela lutou? Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela para continuar essa jornada de reflexões e autoconhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes e inspiradoras como esta. Sua participação é essencial para que juntos possamos espalhar mensagens que tocam o coração. Estamos te esperando no próximo capítulo dessa jornada.